Tem pensamentos ou emoções especiais que a gente não gosta, né? Geralmente a gente não gosta de muitos pensamentos e de várias emoções, mas tem alguns que são muito desagradáveis, né? Ou mesmo situações. E geralmente a gente quer se livrar disso, né? Digamos que você esteja morrendo de raiva. É incômodo, né? Ou, sei lá, morrendo de ciúme. É incômodo. Ou super nervosa. É incômodo, né? Ou tem algum pensamento que fica te atormentando, né? E aí a gente quer se livrar disso, né? Então, se você medita, você fecha os olhos e se essas emoções vierem ou esses pensamentos vierem, você tipo vai pra lá, né? Vai pra lá, vai pra cá, sai fora, né? E se funcionasse, ótimo, né? Mas não funciona. Ao contrário, né? Tudo aquilo que a gente quer se livrar fica, né? Fica mais. Pelo simples fato que a gente coloca toda a nossa atenção ali, né? Algo chama muito a nossa atenção, tudo que incomoda muito chama muito a nossa atenção, aí você quer se livrar daquilo, né? Aí você coloca toda a sua atenção ali, né? E aí aquilo fica. Então, muito do que a gente desenvolve fazendo essa prática da observação, né? É você permitir que as coisas estejam aí, né? Que os sentimentos estejam, que os pensamentos estejam, porque aí eles passam mais depressa. A tendência de tudo é passar, né? A tendência de toda a nossa existência é passar. A impermanência é a grande verdade da nossa existência terrena, no corpo, na matéria, né? Então, o que acontece quando a gente tem bastante dessa prática? Quando tem essas coisas bastante indesejáveis, você não tenta se livrar disso, mas você muda um pouquinho o foco. Você tira o foco do detalhe, do conteúdo, e coloca o foco no espaço, no todo, no que está acontecendo agora, né? E aí se permite que isso passe mais depressa, né? Então é um pouco o contrário daquilo que a gente faz de uma maneira mais automática, que é tentar se livrar. Mas é isso que eu queria comentar aqui, que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tem emoção, pensamento, situações que a gente quer se livrar. E aí elas ficam. Elas ficam quando a gente quer empurrar para fora, as coisas ficam. Então já tá muita gente aí. Falei de um assunto aqui enquanto as pessoas chegavam. E boa noite a todo mundo, para quem eu ainda não dei boa noite. E lembrando que tem a ver com o que eu falei no começo. A gente não tá aqui para parar pensamento na força, a gente não tá aqui para parar emoção na força. É o treino da permissão. Então tá tudo bem se você tiver pensamento, tá tudo bem se você tiver emoção, tá tudo bem se tiver barulho lá fora, tá tudo bem se não tiver nada. Não faz muita diferença. O que faz a diferença é a prática todo dia, né? Então, quem estiver chegando agora não precisa ter nenhum tipo de experiência prévia, tá tudo bem se nunca meditou antes, tá tudo bem também se já meditou. E eu sempre gosto de lembrar dos 3 pontos básicos. O primeiro é a gentileza. A gentileza começa na postura que você vai, na posição que você vai encontrar para meditar. Se sentar não for confortável, não precisa ficar sentada. Se ficar com a coluna totalmente ereta, não for confortável, não precisa. Não é para sofrer, não é para fazer esforço. Se tiver gostoso, uma posição ereta, ótimo. Se não, se ajeita, se recosta, se encosta.
né? E a outra, segundo item aqui, é que não tem como não conseguir, porque a gente não faz nada. A gente só olha, observa e permite, como eu falei no começo. Então não é para fechar os olhos e parar tudo na força. Se tiver tudo quieto, ótimo, mas se não, tá tudo bem também. É para só estar consciente do que está acontecendo, é só para observar. Como vocês estão me observando agora, não é diferente. Vocês vão observar o mundo interno, mas não é diferente de observar qualquer coisa. Então não tem como não conseguir e não tem como dar errado, porque não tem uma experiência determinada. Ajuda muito quando a gente fecha os olhos e observa o nosso próprio universo, o infinito particular, o nosso mundo interno. Saber que você não é a criadora dos seus pensamentos, você não é a criadora das emoções, e também ninguém é criador dos seus pensamentos e ninguém é criador das suas emoções. Isso ajuda, tá? Isso ajuda. A falta de propriedade das coisas ajuda, né? Você não sabe o que você vai pensar daqui a pouco. Os pensamentos vêm e os pensamentos vão. Então é isso. Então vamos brincar um pouquinho. É fácil, não tem esforço. Se você perceber que tem esforço, você solta o esforço, tá? Porque é só uma observação de olhos fechados, não é o controle da experiência. Então, vamos lá? Acha essa posição confortável e fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz nada. Começa já a praticar o não fazer nada. Só se percebe, só se observa. Percebe como você tá, percebe como tá seu corpo. Percebe o ambiente. Sem querer mudar absolutamente nada. Só fica consciente do que está acontecendo. E agora coloca gentilmente a atenção na sua respiração. Percebe como está a respiração, mas não tenta mudar nada. Percebe a parte do seu corpo que se mexe com a respiração. E faz tudo sem pressa, sem a menor pressa. A gente não tem lugar nenhum para chegar, a gente já está onde a gente tem que estar. Por sinal, a gente sempre está onde a gente tem que estar. E agora, com bastante gentileza, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. Percebe se tem alguma parte do corpo que está mais tensa. E solta, relaxa. E agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos,
e os dedos das mãos. Respira no tronco, preenche o tronco de ar, sem esforço. Respira na frente, atrás, dos lados, em cima e embaixo. E tenha sempre a intenção de fazer, já é suficiente, não precisa de perfeccionismo aqui. Respira no coração, amplia o coração com a sua respiração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Deixa os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Relaxa as sobrancelhas e o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, pescoço. E agora, mantendo os olhos fechados, percebe o ambiente onde você está, o ambiente onde o seu corpo está. Ocupa todo esse espaço com a sua atenção. Percebe esse espaço de olhos fechados. Não só na sua frente, mas atrás, em cima, dos lados. Aproveita e dissolve os limites do seu corpo nesse espaço. Não tem separação entre corpo e espaço. Eles se permeiam, né? E agora percebe os sons do espaço onde você está, o espaço onde o seu corpo está. Sem querer mudar nada, só percebe.
agora percebe os sons dos espaços à sua volta, que podem ser a rua, o jardim, outros cômodos da casa. E vai ampliando a percepção dos sons, até sons mais distantes, mais longínquos, sempre sem forçar. Percebe como você pode mover a sua consciência, como você pode ampliar, como não tem limites, e também pode mudar onde você coloca a atenção. E agora, mantendo os olhos fechados, olha para frente, através da pálpebra, sem forçar, vai até onde o seu olhar repousa. E percebe o que você vê de olhos fechados. Não é para criar, não é para imaginar, não tem algo certo ou errado. Percebe o que você vê. Você pode ver uma tela escura, pode ver pontos, luzes, tanto faz. Coloca com gentileza a sua atenção nisso que você vê de olhos fechados e fica aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. Você vai descansar nesse espaço que você está vendo de olhos fechados. E percebe um pouco esse lugar, percebe a cor, percebe se esse espaço se amplia. Percebe se você consegue ver atrás de você, dos lados ou só na frente, tanto faz. Brinca um pouco com isso. E percebe a qualidade desse lugar, percebe se está calmo aí. E agora eu vou falar uma frase, você vai repetir essa frase em pensamento. Não precisa gostar da frase ou da palavra, não precisa fazer com que ela faça sentido. Você vai repetir mecanicamente, como se fosse 1, 2, 3, 4, 5. Descanso interno. Repete em pensamento, com gentileza, devagar. Descanso interno. Deixa as palavras sumirem nesse nada e se continua só olhando, observando e não fazendo mais nada. Olhando, observando de olhos fechados. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver barulho lá fora, tudo bem. Se não tiver nada, tudo bem.
tanto faz. Só repete, descanso interno e observa. Mais nada. Não faz nada, não vai para lugar nenhum, só assiste. Repete mais uma vez. Descanso interno. E só observa, assiste de olhos fechados. E mais nada. Descanso interno. E agora eu vou ficar quieta um pouquinho, fazendo com vocês. Repete as palavras em pensamento. Descanso interno. Deixa elas desaparecerem no nada. E só observa. Percebeu que foi, voou no pensamento? Tudo bem. Volta, repete e observa. Descanso interno. Repete mais uma vez e só observa. E agora aos poucos pode abrir os olhos e voltando para cá. Espero que tenha sido fácil e simples. Quanto mais fácil, mais profunda a experiência. Quanto mais esforço, mais rasa a experiência. Então é isso, gente. Bom meditar com vocês todo sábado.